Então, boa tarde a todos os presentes. Inicio agradecendo a participação de todos, em especial do nosso palestrante, professor Luiz Marcelo, que dedicou um tempo para compartilhar o seu conhecimento conosco. Muito obrigada pela sua presença, professor. O professor Luiz Marcelo é licenciado em matemática pela Universidade de Passo Fundo, licenciado em Física pela nossa Federal de Santa Maria, é especialista em Física também pela Universidade de Passo Fundo, mestre em Ensino de Física pela URGS, doutor em Educação em Ciências pela URGS, atualmente é professor da Universidade de Passo Fundo e professor de Física e de Matemática da Escola Básica. Tem experiência na área de Física, com ênfase em ensino de física, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de física, astronomia, aprendizagem significativa, formação de professores e ensino de ciências na educação básica. Olha só que currículo e que trabalho bonito. Bem-vindo, com a palavra, professor. Boa tarde a todos, Maria Cecília. Fica meu abraço assim gigantesco, fraterno. Confesso que agora com frio na barriga, mas assim com muita alegria de estar aqui com vocês. Essa parceria entre nós aqui da Universidade de Passo Fundo e a UFSM, a URGS, ela cada vez nos aproxima e compartilhando momentos como esses, nos faz assim ficarmos orgulhosos e saber que nós estamos juntos na luta por enfrentamento das demandas desse contexto diferente que estamos vivendo. A todos, assim, já conversava antes, boa tarde a todos. Eu queria, em especial, muito especial, ao professor Marco Antônio Moreira. Professor, assim, confesso que eu não esperava, e isso me deixa muito, muito feliz mesmo. Queria Mas aproveitar. só um pouquinho tempo. Eu não disse que, para mim, é sempre um privilégio a presença do professor Moreira. Muito obrigada, de todos, né? Mas em especial do professor Moreira, que é quem nos formou, né, Luiz Marcelo? É verdade, é um orgulho muito grande mesmo. Só para contextualizar os demais colegas, a colega falava que está agora aqui conosco, mas que é de Brasília. Só vou contar um pouquinho. E aí eu acho que vai convergir, Maria Cecília, para os colegas entenderem a minha caminhada, eu sei da tua também. Morava numa cidadezinha chamada Ciríaco, aqui perto de Passo Fundo, e meu sonho era fazer matemática, porque eu fazia magistério e queria ser professor de matemática. Obviamente, como para uma família humilde, numa região de difícil acesso, fazer matemática na UPF era um sonho. Fiz matemática. Tive um colega que dizia, vamos ser bons professores de matemática. Eu disse, com certeza. Chegou uma disciplina de física e eu disse, o que eu quero com física, filho? Eu quero matemática. Não quero saber de física. Mas fiz as disciplinas porque eram obrigatórias no meu currículo. Nesse meio tempo, surgiu uma oportunidade numa escola estadual, Mônica, aqui também da região, um contrato emergencial para dar aula de física. Eu olhei bem para a diretora e disse, sim, é comigo. Não sabia nada de física. Eu fiz magistério, o contato com a física era muito pequeno, mas aceitei o desafio. Pouco tempo depois, eu começo a dar aula de física, concluo a graduação de matemática, mas nunca me sentia com os pés firmes. Ou seja, o conteúdo era sempre estudar para ministrar aulas depois. Foi então que eu decidi fazer uma especialização
em ensino em física, aqui na UPF. A Maria Cecília, o professor Marco conhecem, a professora Cleci, minha colega, estava trocando mensagem com elas aqui. Ela vem e diz, olha, vamos fazer essa especialização. Faço a especialização, sinto que o que eu estava fazendo no contexto da educação básica, ele continuava sendo... Estava, eu espero, numa direção, acho que correta, enfim, caminhando assim, era coerente com o que eu fazia. Consegui um contrato emergencial na Universidade de Passo Fundo. Agora, como professor da universidade, que eu tinha sonho em cursar um curso, eu estava como professor. Precisava abraçar fortemente essa oportunidade. Não medi esforços. Nesse caminhar, eu então, querendo continuar ministrando aulas de física, na Universidade de Passo Fundo, eu preciso fazer mestrado. Eu preciso fazer um mestrado. E olhando o rol, que não era grande, mas tinha um que me chamava muito a atenção, que era o mestrado profissional em ensino de física da URGS. Fui para lá. No primeiro processo seletivo, não consegui entrar. No ano seguinte, entro e fui lá que eu comecei a ter os primeiros contatos com esse tema, que é a aprendizagem significativa por meio do professor Marco Antônio. O Moreira, como é chamado por nós, né, Maria Cecília? Encanta, sim, apresenta, compartilha. Se tem alguém nesse Rio Grande que conseguiu cativar, professor Moreira, um grande número de pessoas, de admiradores, somos nós. É verdade. Temos talvez, professor Moreira, o senhor saiba, talvez não, mas temos o grupo dos que o professor Moreira iniciou na aprendizagem significativa. Então, fica o nosso grande agradecimento, né, Maria Cecília? Olha, o nosso grande agradecimento. Sem palavras. Nessa continuidade, terminei o mestrado. Na época, 2010, eu propus uma atividade de astronomia para normalistas, pautado na aprendizagem significativa. Produto educacional, que deve estar lá pelas páginas, foi um primeiro ensaio. A partir daí, precisei fazer o doutorado, fiz aí lá na Educação em Ciências, lá da Química e Saúde. E eu precisava ser professor de física, porque eu ensinava física. Por meio da Universidade Aberta, cursei, então, aí com o grupo Maria Cecília da UFSM, e hoje eu tenho o meu orgulho de ter a UFSM, assim como tem a URGS e a UPF, no meu currículo, na minha história. Uhum. Fiz uma apresentação que não é só minha, que é minha e de uma outra colega, que o professor Moreira e a professora Maria Cecília conhecem muito bem, que é a Cleci. Uhum. Essa apresentação, há poucos dias, ou mais ou menos uns meses, eu e ela apresentamos para os colegas aqui da Universidade de Passo Fundo. Com isso, antes de apresentar, eu vou dizer que são alguns recortes e que não seria eu, obviamente, que teria a apresentação de qualquer um dos outros colegas, mas muito especial da Maria Cecília e do professor Marco Antônio, seria muito mais indicados para o momento. Eu vou apresentar alguns slides que eu tiro da leitura de algumas obras que eu fiz, e aí eu acho que é para nós iniciarmos o debate. Ótimo. Então, eu vou apresentar aqui um pouquinho. Como promover
Aqui na Universidade de Passo Fundo, eu e a Cleci temos um grupo que se chama Grupo de Pesquisa e Educação Científica e Tecnológica, que nos encontramos de 15 em 15 dias, aos sábados de manhã, de modo virtual. Esse grupo de pesquisa são basicamente os meus orientandos do PPG-ECM, que é um programa profissional, ensino de ciência e matemática, que está completando 10 anos. Ontem nós tínhamos reunião do colegiado, professor Moreira, e estávamos lá com uma foto assim, mostrando a aula inaugural do PPG-ICM. E adivinha quem fez, professora Maria Cecília? Adivinha? Okay. Todo mundo lá. E aí, mas aqui na universidade existe um debate que vai assim, como promover a aprendizagem significativa, como é que a gente consegue levar a teoria da aprendizagem significativa para o contexto de sala de aula, em especial metodologicamente, o que os professores precisam ou poderiam metodologicamente desenvolver dentro das suas salas com vistas a uma aprendizagem que pudesse ser significativa. E foi nesse contexto que a Pró-Reitoria Acadêmica nos convocou, eu e a professora Cleci, para fazermos esta apresentação que, então, ora, eu trago aqui também para servir de norte para a nossa discussão. Bem, indo então um pouquinho, tem uma fala que nós temos como premissa no nosso grupo. O objetivo do ensino é a aprendizagem. Não existe, eu acho que é muito forte, mas concebemos que o ensino é um meio para criar condições para a promoção de uma aprendizagem. Partindo dessa premissa, algumas perguntas norteiam o nosso grupo de pesquisa. Qual é a natureza da aprendizagem que nós queremos provocar? Aqui na universidade, e por ser uma universidade grande, assim como tantas outras, constantemente vem aquilo: o aluno aprendeu quando ele respondeu uma prova e teve média 7. É dessa aprendizagem que nós queremos? Mas de que depende uma aprendizagem? Que fatores precisam estar? Onde? De que forma? Quais são as premissas? Quais são as condições para que a aprendizagem realmente ocorra? E que fatores, de que forma esses fatores impactam positivamente na aprendizagem? Muitas pesquisas, muitos trabalhos já apontam vários setores, vários elementos. A importância do professor e da sua instrução e da instrução, o envolvimento do aluno, a capacidade do aluno gerenciar a sua própria aprendizagem. Diversas pesquisas já indicam e elas constantemente são discutidas, debatidas dentro do nosso GRUPECT. O nosso GRUPECT, o nosso grupo, ele basicamente centra as ações em 3 grandes temas, eixos centrais. Primeiro, em intervenções didáticas a partir das teorias de aprendizagem. Muito, em especial, as teorias cognitivistas, em especial a teoria da aprendizagem significativa. Também muitas ações e trabalhos são desenvolvidos nas ações de estratégias metacognitivas. O professor Moreira, a professora Maria Cecília conhecem muito, a professora Cleci estudam incansavelmente este tema.
Mas hoje cabe, então, e naquele contexto, cabe um pouquinho de nós falarmos dessa teoria, que é a teoria da aprendizagem significativa. É importante dizer que também tem, dentro da teoria da aprendizagem significativa, no nosso grupo, vários estudos que estão centrados a partir da TASC. Professor Marco, temos que lhe mostrar alguns belos trabalhos que têm saído, buscando implementar na sala de aula, metodologicamente, propostas fundamentadas na teoria da aprendizagem significativa crítica. Acho que o senhor vai gostar. Na teoria da aprendizagem significativa, então, o Ausubel, né, ele chega para nós basicamente nessas obras. Muito especial nessas duas que estão mais à direita, que é a teoria da aprendizagem significativa, do professor Marco Antônio Moreira, as duas obras do professor Moreira. Mas esse roxinho, ele é uma bíblia, professor Moreira, para o nosso grupo de pesquisa. As primeiras leituras, os primeiros textos, o primeiro contato se dá por essa obra. Nós brincamos, obviamente, que tanto eu quanto a Cleci tem ele autografado, e esse a gente não empresta, nós temos a versão para empréstimo e a versão nossa. Mas esse roxinho, e também o laranjinha, que tem aí, não está aqui, mas que foi na edição anterior, ele é o nosso contato. Todo o aluno que chega para ter uma orientação conosco, basicamente não, se está fundamentado, tem uma ideia da aprendizagem significativa ou da aprendizagem em qualquer um, seja em Vygotsky, seja... Essa é a nossa leitura inicial e entrada. Então, o que nós vamos falar, basicamente, falamos na época, eu estou aqui representando novamente o nosso grupo, ele é baseado nessas obras que aqui estão. A teoria da aprendizagem significativa, ela tem com algumas ideias essenciais, ou centrais, não essenciais. A primeira é quanto parte da premissa que quanto o sujeito mais sabe, mais ele aprende. E leva também em consideração que a mente humana é altamente organizada e a formação de conceitos vai se estruturando de forma hierárquica e a partir das experiências vivenciadas, pelo indivíduo. Quanto mais o sujeito souber, mais ele aprende. Uma outra ideia central também é que a aprendizagem ocorre por interação entre conhecimentos já estruturados, já existente, ou melhor dizendo, na estrutura cognitiva do sujeito e o novo conhecimento. E um fator bem importante, o sujeito precisa querer aprender significativamente. Vou falar mais adiante, mas me ocorreu agora, veio em mente, um artigo que o professor Moreira publica, que esse querer não é só um fato de motivar ele, vamos lá, eu quero tomar chimarrão, me dá um chimarrão aqui. E sim um movimento de busca, de querer, de buscar elementos que possam estrategicamente aguçar o conhecimento do estudante. Tem essa frase que quando nós vamos para a sala de aula e vamos falar de Ausubel, talvez seja o mais importante. E foi dela, professor Moreira, que me fez, numa fala da disciplina de teorias de aprendizagem, me chamou a atenção. Só se aprende significativamente a partir do que já se sabe. Para o Ausubel,
trazido naquela época pelo professor Moreira, mas contidos na maioria dos textos dele, se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diria isso. O fator mais isolado, mais importante que influencia na aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe ou já conhece. Averigo isso e ensino-o de acordo. E aí, como a Maria Cecília fala, tem orgulho, embora já esteja pensando em deixar, mas tem orgulho de ainda estar atuando na educação básica. Estar atuando na educação básica me faz bem. Estou num cargo de gestão agora lá na Universidade do Passo Fundo e a minha fuga é estar com a gurizada de 17, 18 anos. E quanto eles já sabem. Quando eu vou ensinar a disciplina de física, quando eu vou começar a fazer a diferenciação dos conceitos que eu preciso apresentar para eles e discutir com eles, quanto conhecimento eles têm. E muitas vezes o próprio sistema organiza. Eu trabalho numa escola confessional, uma escola bem conhecida na cidade, uma escola particular, que tem uma estrutura muito de períodos, de caixinhas. Quanto conhecimento eles trazem que muitas vezes eu não consigo ancorar, ou o sistema também não facilita o processo de diálogo com aquilo que nós sabemos, que eles sabem e que nós precisamos desenvolver. Aí entra aquilo que o estudante já sabe. O conceito que o Ausubel apresenta de subsunsor. Diferente de um conhecimento prévio, são conhecimentos adquiridos ao longo, desde o nascimento, e que podem e devem ter a função de ancorar, de interagir, ancorar os conhecimentos novos por meio de uma interação. A teoria da aprendizagem significativa, então, ela preconiza a construção de conhecimento, que a construção de conhecimentos ocorre quando a nova informação interage com conceitos já consolidados na estrutura cognitiva do sujeito. Por meio dessa articulação, dessa interação, é que o significado vai dando significado ao conteúdo. Mas, para isso, precisa ser uma interação não subjetiva, não literal, não arbitrária, não linear. É necessário que essa nova informação ancore-se nos subsunsores relevantes já presentes na estrutura cognitiva do estudante. Ausubel vê o armazenamento de informações na mente humana como sendo altamente organizado, formando uma hierarquia conceitual nas quais elementos mais específicos de conhecimento são relacionados e assimilados a conceitos e proposições mais gerais. Essa fala é do professor Moreira e da professora Mazzini. Quando nós vamos na sala de aula, na maioria das vezes, e aqui eu estou falando das minhas aulas, geralmente nós tentamos promover um ensino que vai do singular para o geral, do específico para o todo. Talvez esse seja uma barreira que talvez não nos auxilie na promoção de uma aprendizagem. De acordo com o professor Moreira e a professora Mazzini, é necessário chegar do geral, do amplo para o específico. Começando num diálogo do todo para depois ver as partes, uma vez que a mente humana apresenta essa hierarquia conceitual. Coloco aqui a função dos organizadores prévios.
Os organizadores prévios são atividades que, segundo a literatura, podem fazer a ligação entre aquilo que o estudante já sabe e aquilo que precisa. Diria, né, professor Moreira, pontes cognitivas. Tivemos eu, a professora Cleci e uma orientanda, que o nome dela é Ingrid, agora ela acabou o mestrado dela aí na PUC. Na época, ela era a nossa orientanda de iniciação. Fizemos um trabalho sobre o que dizem os artigos da área de física sobre os organizadores prévios. Nossa pergunta básica era quais instrumentos os pesquisadores que apresentavam propostas de ensino fundamentadas na teoria da aprendizagem significativa estavam utilizando como organizadores prévios. Fizemos a diferenciação entre os organizadores prévios comparativos e os explicativos. Eles, basicamente, nesse trabalho que eu coloco aqui embaixo, nós apresentamos os principais materiais utilizados por eles. Não fiz uma cola aqui, vou tentar recorrer à minha memória, mas vídeos, textos, atividades experimentais, atividades em simuladores, são os principais instrumentos utilizados nesse recorte aí, como sendo elementos capazes de fazer a ligação entre o conhecimento já estruturado na estrutura cognitiva do aprendiz e o novo conhecimento que objetiva se ensinar. Bem, algumas condições, elas precisam ser satisfeitas para que a aprendizagem seja significativa. Duas delas estão linkadas nesse slide. A primeira é a predisposição do estudante para aprender e estar disposto em relação à aprendizagem. Ou seja, ele tem que querer, é uma decisão dele em relacionar novos conhecimentos com os seus conhecimentos prévios, buscando modificá-los e dando significado a eles. E aí eu uso o texto que eu não coloquei aqui, mas que o professor Moreira tem, se eu não estou enganado, o professor Moreira está lá na URI, lá no Incitec, na revista lá da URI, do João, que o João é o editor, onde o professor Moreira apresenta dizendo que cuidado com isso. Temos que querer aprender significativamente é muito além de estar motivado é estar predisposto. E aí entra qual é a função nossa como docentes? É só bater palmas, incentivar, vamos lá, como torcer para um jogo, para um time de futebol? Não, a nossa função como aqui é despertar a curiosidade, é propor pesquisa, propor perguntas que levem eles à busca de querer relacionar essa nova informação com aquelas que ele já tem. A segunda condição é que o material precisa ser potencialmente significativo. O material instrucional que vai muito além do livro-texto, que vai muito para além de uma atividade, é todo um sistema organizado. Ressalto aqui, né, Maria Cecília, dois, na verdade, você participou de um dos trabalhos que fizemos, você foi banca, contribuiu muito, do Francisco, lá do Acre, sim, que apresentou uma UEPS para promover o ensino de estatística de forma significativa. Sim, uhum. Muito bom. Foi legal. Todas as atividades ele conseguiu agregar de acordo com os passos da unidade de ensino potencialmente significativo.
Muito bom. Tem eu coloquei duas aqui, mas as duas condições que estão naquele livrinho que eu colocava anteriormente. E quando uma dessas condições não for satisfeita, entendemos que a aprendizagem acontece, porém, uma aprendizagem mecânica. E quando você fala em aprendizagem mecânica, é importante destacar que, para Ausubel, a aprendizagem mecânica, que é aquela em que não há uma interação entre o que o estudante já sabe e aquilo que ele está sendo ensinado, ela e a aprendizagem significativa, elas estão em dois pontos num extremo. São opostas, mas uma não anula a outra na medida que a aprendizagem mecânica ela pode vir a ser uma aprendizagem significativa no futuro. E aí eu trago essa foto, essa imagem, que é muito conhecida, e não é plágio, bem, mas é cópia de um dos que mostra a ideia da aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica. A aprendizagem significativa é aquela em que os novos conceitos, os novos saberes chegam e interagem e se relacionam com conhecimentos específicos. Já aquela mecânica é aquela em que as novas informações chegam, sim, mas não tem relação. E é isso que provoca, muitas vezes, a ansiedade, o branco, aquela que a desmotivação do estudante. Eu estudei tanto, cheguei no dia da prova e ela está... não consegui lembrar, não tive uma nota satisfatória, isso vai ser... Vou me classificar, vou pegar recuperação, vai reprovar ou algo do gênero. Mas, como eu dizia antes, uma não anula a outra. E a aprendizagem mecânica hoje pode se tornar significativa no futuro. E, às vezes, né, professor Moreira, tanto uma aprendizagem mecânica mesmo para criar alguns subsunsores que no futuro serão aqueles que vão fazer a interação com novos aprendizagens. Nesse processo de organização, de levar literalmente um processo, dois elementos, duas partes do processo são extremamente importantes. Que são a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora. Nesses dois processos, a diferenciação progressiva é o princípio pelo qual o assunto deve ser programado de forma que as ideias mais gerais e inclusivas sejam apresentadas antes e progressivamente diferenciada. Aquilo que falava antes, progressivamente diferenciada, introduzindo sempre detalhes específicos necessários. A reconciliação integradora, ou também integrativa, é o princípio pelo qual a programação do material instrucional deve ser feita para explorar as relações entre as ideias, apontar similaridades e suas diferenças, reconciliando e apresentando num movimento de ida e volta. Pego esse texto, esse diagrama, que eu encontrei no Google, coloquei diferenciação progressiva e reconciliação integradora, talvez seja conhecida de vocês. A ideia básica é conseguir apresentar conceitos, proposições, ideias, procedimentos mais gerais, mais organizados inclusivamente, organizá-los hierarquicamente e promover a discussão entre eles. Como eu dizia, essa apresentação, eu trouxe ela já pré-elaborada. Ela foi feita a partir de uma situação vivenciada aqui na Universidade de Passo Fundo.
dizíamos para os nossos colegas: você está trabalhando física na engenharia mecânica, você está trabalhando uma disciplina específica da matemática, o cálculo para, a estatística para. Como construir uma proposta de forma que pudesse agregar aos alunos aprendizagem que fosse para além daquela decoreba? Dizíamos que eles precisam identificar aquilo que o que os estudantes já sabem, utilizar organizadores prévios, trazer os conceitos de forma mais geral para conseguir fazer essa diferenciação hierárquica e reconciliar os conceitos. Mas disso nada vai adiantar, não, esse nada é um exagero meu, mas se nós, no final do processo, levássemos provas prontas, levássemos momentos de avaliação com questões que têm múltiplas respostas. Dizíamos que para nós podermos identificar se houve indícios de aprendizagem significativa, e esse é um outro fator muito importante, indícios de aprendizagem significativa, nunca vamos saber realmente se houve uma aprendizagem, e é muito difícil saber se houve uma aprendizagem, e ainda mais se ela é uma aprendizagem significativa. Mas tomamos como ponto de partida que não é num momento definido, com questões prontas, fechadas, que nós vamos identificar esses indícios. Entendemos que a principal fonte de perceber se a aprendizagem aconteceu, que a aprendizagem que aconteceu foi significativa, é por meio de deixar o estudante falar, deixar ele transpor, levar aquele conteúdo que ele estudou para além dos elementos que eles têm feito, foram desenvolvidos no contexto escolar. Sobre isso também, colegas, um dos nossos artigos, eu não coloquei aqui, feito por uma orientanda de mestrado, orientado pela Cleci, buscamos identificar o que os pesquisadores e professores que fundamentam seus trabalhos na teoria da aprendizagem significativa, o que eles têm usado para identificar indícios da aprendizagem significativa. Constatamos que mapas conceituais, constatamos que escrita livre, por exemplo, um texto dissertativo, entrevistas semi e totalmente estruturadas, não, abertas e semi-estruturadas, desenhos, são basicamente os instrumentos mais utilizados para identificar os conceitos, os indícios da aprendizagem significativa. Em síntese, naquela oportunidade, falávamos: nenhum aluno pode aprender significativamente se não estiver disposto a fazer isso. É fundamental aí o papel do professor na escolha do material instrucional. Não basta a sua capacidade científica, embora ela seja muito importante. O professor, sendo professor, deve compartilhar cada vez maiores significados, compartilhar, mediar. A aula deve ser, na medida do possível, um grande fórum de negociações, de concepções. E, obviamente, precisamos incentivar, modificar, interagir ideias. Estar atentos a muitas das variáveis afetivas,
A aprendizagem significativa, na nossa concepção, ela precisa gerar prazer. O aluno tem que gostar de estar aprendendo significativamente. Conhecer o estilo cognitivo de cada um dos alunos é o essencial, embora eu concordo, colegas, não é tão simples isso. E, obviamente, que o processo de ensinar e também aquele de aprender requer muita interação. Tenho aqui 3 produtos educacionais que já foram desenvolvidos e teriam outros tantos que nós fizemos aqui no grupo oriundos aqui do nosso grupo de pesquisa. Eu trouxe aqui, basicamente, alguns por áreas que permeiam o nosso grupo, que é a física, a química, a matemática. Esse primeiro, que foi orientado pela professora Lana Zoc, da Tayane, foi nossa aluna, é um ensino de estrutura de química por meio de uma UEPS. Esse outro, que foi o meu orientando em 2020, o Pedro Henrique, onde ele traz uma proposta de ensino a partir da fundamentado na teoria da aprendizagem significativa e estruturado por meio de um ciclo de aprendizagem experiencial. Física para 9º ano, perdão. E aqui de uma outra colega, conceitos básicos de estatística, uma sequência didática para o ensino médio, também fundamentados na teoria da aprendizagem significativa. Não fiz esse recorte, mas fizemos há pouco tempo uma orientanda de iniciação científica. Eu pedi para ela olhar os nossos produtos educacionais, aqueles que foram produzidos no âmbito do PPG-SM. Temos aqui 64 produtos educacionais, se eu não estou enganado, até a época. Desses 64, basicamente, propostas para serem implementadas no... Tenho sim, Marisa, tenho sim, e também todos eles estão na página do programa, depois eu passo o link. Mas todos são propostas de ensino para as diferentes áreas, na verdade, não para as diferentes áreas, basicamente física, química, matemática, ciências, algumas em biologia, que visam articular essas ideias básicas. Essas ideias básicas que promovam um procedimento metodológico capaz de criar situações que possam levar à aprendizagem significativa. Maria Cecília, foi uma apresentação muito breve. Quero dizer também que não seria eu o mais indicado para estar aqui falando do assunto, embora tenha dedicado muitas leituras por esse tema que aprendi a gostar e que eu acredito e que aos poucos tem sido implementado, eu não diria aos poucos, mas tem sido muito implementado aqui no âmbito das nossas escolas de educação básica, em especial as da rede estadual. Agradeço pela oportunidade, confesso novamente que fiquei nervoso, mas espero ter contribuído com a discussão que hora vai iniciar agora. Professor Luiz Marcelo, não parecia estar nervoso, e eu acho que não só é uma pessoa muito adequada para falar do assunto, como talvez eu nunca tivesse visto os conceitos básicos da TAS tão bem apresentados, desde que eu ouvi pelo meu professor Moreira, né? Mas didaticamente muito bem apresentados, muito bem discriminados, diferenciados, e tem o nosso público aqui hoje, tem muitos acadêmicos que estão iniciando na teoria, e certamente foi muito importante. Muito obrigada e parabéns pela sua explanação, tá? Obrigado, Maricília. E eu, olhando os resultados do seu trabalho ali, finais, né? Eu tenho acompanhado um pouco de perto com os convites de vocês para participar das bancas.
mas a importância do mestrado profissional para a divulgação da TAS na escola básica, né? É, assim, notória essa diferença, talvez muito mais do que o mestrado acadêmico, professor Luiz Marcelo. Eu fico muito feliz de ver isso, e são materiais que todos nós temos que ter acesso, todos nós podemos acessar e ver na prática como se dá a implementação, né, desses conceitos da TAS. Muito obrigada, tá? Vamos abrir para agora as discussões. Luiz Marcelo, parabéns pela apresentação, né? Me vi muito em você, né? Porque eu também tenho a graduação em matemática e fui para o mestrado e doutorado em outras áreas, e depois comecei a ter o contato com a aprendizagem significativa e estou gostando bastante. Eu acho que o que a Maria já falou, assim, que com relação ao mestrado profissional, ele gera o produto, né? Sim. E esse produto dá mais acessibilidade para as pessoas, né? Diferente de uma dissertação onde muitas vezes só quem tem o contato é quem é da área acadêmica e que vai dando sequência naquela mesma linha de pesquisa daquele seu orientador, né? Então, eu fiquei interessada nos materiais, principalmente aquele do 9º ano, porque a minha filha está no 9º ano, né? Então, acho que agora, no próximo bimestre, sai o professor, acho que Eles dividiram, né? Uma parte é física, uma parte é química e uma parte é biologia, eu acho. Daí, então, ela vai ter física, daí eu quero já aproveitar para usar o material com ela. Obrigado, Maria. Não precisa se sentir intimidada, assim, de falar sobre a aprendizagem significativa, né? Porque todo mundo tem uma caminhada. Então, essa é a tua caminhada e falou muito bem e está gerando frutos do trabalho que vocês fazem na aprendizagem significativa, né? Sabe, Marisa, a Universidade de Passo Fundo, ela apresenta hoje 15 programas de pós-graduação, nas mais diversas áreas. No nosso instituto, 4 deles estão no nosso instituto, que é o IHSEC, Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade. Basicamente, nesse instituto, nós temos os cursos de licenciatura, embora assim, com muitas dificuldades, porque somos uma universidade comunitária, isto é, quem financia os estudos são os próprios estudantes, e estamos tendo uma dificuldade muito grande em manter as licenciaturas. Também tem a parte da comunicação, jornalismo, designer gráfico, artes, moda, música. Mas desses 15 programas que a Universidade de Passo Fundo tem, nós temos 4. O programa de pós-graduação em educação, acadêmico. Programa de pós-graduação em História, acadêmico. O programa de pós-graduação em Letras, também acadêmico. E o ensino de Ciências em Matemática, que, como eu comentei antes, que está completando agora, em julho, 10 anos. Dia 18/7, 10 anos. E esse grupo, ele se originou e foi pensado muito olhando para o programa de pós-graduação em ensino de física da URGS. Não é por acaso que a professora Cleci, que era coordenadora na época, junto com outras pessoas que estavam na gestão aqui da universidade, bateram a porta do professor Moreira. Moreira foi o nosso idealizador. E hoje ele tem sido para a comunidade regional aqui. Também temos alunos de fora, de outros estados. Tivemos agora recentemente um projeto de Minter com o estado de Rondônia. Ele tem surgido vários estudos e vários
produtos educacionais que estão impactando positivamente no fazer pedagógico. O mestrado profissional ele tem esse caráter de chegar mais rápido ao contexto de sala de aula. Eu falava do Pedro, que é esse que a colega comentou agora, o Pedro Henrique. Ele traz a proposta dele, ele é meu colega nessa escola, então, que eu ainda atuo como professor de física da 3ª série. A proposta dele que se originou no programa, hoje é uma realidade do seu contexto. E esse impacto ele pode ser multiplicado por dezenas de outras pessoas. E ele é imensurável. Imensurável como isso tem mudado, espero que positivamente, o contexto das salas de aula. A aprendizagem significativa, a partir do programa, ela começa a ser mais disseminada, conhecida, discutida nas redes. Com certeza, tem colocado os professores numa condição de pensar o seu fazer pedagógico. Então, sim, Marisa, eu concordo contigo e com a Maria Cecília, os programas profissionais, eles têm desenvolvido esse que eu entendo que é o seu principal objetivo, né? Chegar lá numa maneira. Mas quem somos nós para falar de programa profissional se o nosso idealizador está aí, né? Deixamos para ele. A professora Angelice comenta ali, professor Luiz Marcelo, que é muito importante essa divulgação nas escolas de educação básica. Com certeza. Grupos de pesquisa, eu falava antes com a colega daqui, que agora me fugiu o nome dela, a Mônica, né? Logo, logo a escola vai estar aqui conosco, fazendo essas atividades. Uhum. O Rafael levantou a mão, Maria. Aí o professor Sim, pois não, professor Rafael. Boa tarde, colegas. É uma grande satisfação estar aqui nessa tarde, né? Encontrar aqui meus ex-professores, né? A professora Maria Cecília foi minha professora de cálculo lá na graduação, né? Bastante tempo atrás. O professor Marco Antônio Moreira, né? Meu professor no mestrado profissional. E é bem legal estar reencontrando aqui essa comunidade toda interessada, né? Em fazer pesquisa dentro da aprendizagem significativa. Nós temos um grupo de pesquisa aqui na Unipampa, no campus de Caçapava do Sul, né, que é o grupo de pesquisa Ensino, Aprendizagem e Significados em Ciências. A gente tem 3 linhas de pesquisa, uma atividade experimental problematizadora, uma de História e Epistemologia da Ciência, e uma é justamente a teoria da aprendizagem significativa. Então, a gente fica bem feliz aí vamos consultar os trabalhos do professor Marcelo aí na educação básica, fazer os nossos alunos tanto da graduação quanto da pós-graduação, fazer a leitura, né, e análise desses trabalhos de vocês, e também convidá-los aí a conhecer o site, né, e o nosso grupo de pesquisa ali, os trabalhos também que a gente vem desenvolvendo aí na linha da teoria da aprendizagem significativa. Coloquei o link para vocês aí no chat, se tiverem interesse em também saber o que a gente está fazendo dentro dessa linha aí, fiquem à vontade. É um grande prazer, então, o professor Marcelo estar te escutando aí. Da mesma forma, Rafael. Mesma forma, uma parceria. Depois a Maria Cecília pode passar o meu contato. Vamos criando teias. Certo, professor Rafael, obrigada pela participação. Professor Marco Antônio Moreira, com a palavra. Quero aproveitar a oportunidade para falar da minha satisfação, né, em que desses seminários, desses professores que estão dedicados à aprendizagem significativa, todos vocês. E quando eu ouvi falar no Luiz Marcelo, eu logo disse, vou lá assistir, porque esse professor ele gosta muito da aprendizagem significativa. Sabe, gente, eu também fui professor de matemática, e quando eu era professor de ensino médio, eu cheguei a dar mais aulas de matemática do que de física. E eu era apaixonado pela matemática, e ainda sou,
Mas eu me dei conta também que a física tem muita matemática, né? E também a física tem muito a ver com a natureza, etc. Eu gostei da física e fui mudando para a física, mas eu fui como professor. Do MEC eu tenho título, certificado de física e matemática, né? E como professor, eu fui professor de matemática no ensino médio e professor de física no ensino médio. Deixa eu dizer umas coisinhas assim, né? A questão, fui sempre considerado um muito bom professor, os alunos gostavam muito de mim, e eu me achava muito bom também, professor, etc., né? E eu me inteirei do Skinner, adorei a teoria do Skinner, eu cheguei a dar aulas de análise experimental da conduta, né? Mas um dia, naquela coisa do acaso na vida da gente, eu estava nos Estados Unidos, fui assistir uma palestra lá no departamento de física da minha universidade, que era Meaningful Learning, professor Joseph Novak. E eu fiquei pensando, mas o que eu estou fazendo? Os meus alunos não estão aprendendo com significado. O meaning ainda fica o meaning nas minhas aulas, né? E aí mudou a minha vida. Mudou a minha vida, comecei a me meter na aprendizagem significativa, fiz meu doutorado, tudo vocês sabem isso, né? Mas um ponto que o Marcelo levou, o Marcelo levou agora, foi a questão da avaliação. A avaliação, é o calcanhar de Aquiles. A avaliação, porque internacionalmente a educação é escrava do teaching for testing, é o ensino para a testagem, né? E aqui no Brasil também, aqui o ensino importante é passar no Enem, é preparar para o Enem, preparar para provas, tá? Felizmente, está havendo um movimento internacional que chama Beyond Multiple Choice, além da escolha múltipla, tá? Já tem até congressos, tá? Sobre essa questão do ensino além da testagem, tá? Tem já também, eu acho que é uma associação internacional também além da testagem, né? E nós não sei, mas nós temos que pensar também não adianta ser quixotesco e simplesmente abandonar a testagem, mas ver uma avaliação que, junto com os testes, sei lá, nos dê alguma evidência de aprendizagem significativa. Nós não podemos ficar escravo disso só da resposta certa. Por que a resposta é essa? Bom, porque o professor disse, né? Ou porque está no livro, né? Onde é que fica isso? Então, a questão da avaliação, ela não é só nossa, é um problema internacional, né? E isso prejudica muito a aprendizagem significativa. E nós temos que ter essa consciência e buscar uma criticidade. Vocês sabem tudo isso, né? Mas eu só estou chamando a atenção que essa pressão da avaliação, né, que o Luiz Marcelo falou, ela é internacional e felizmente, também está havendo movimentos internacionais contra essa loucura da testagem. Só testagem, 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 né? Outra coisa que eu quero levantar agora, nesse momento, assim, a questão da inteligência artificial, tá? Como vai ficar a nossa aprendizagem significativa nesse contexto da inteligência artificial? A inteligência artificial está chegando que nem as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, tá? Está chegando em toda a educação, em toda a tecnologia, inteligência artificial. Bom, então, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer parceria? Vamos ser contra? Mas, então, vamos pensar isso também, né? Como é que fica aquela famosa aprendizagem significativa que é nosso sonho, né? Como é que ela fica nesse contexto da inteligência artificial, que a inteligência artificial vai penetrar todo o ensino da educação, tá? Então, é só para a gente pensar, né?
E o doutor faltou também falar um pouquinho do doutorado profissional, né? É verdade. Profissional, eu acho que já tem alguns aprovados, mas ainda tem propostas inclusive tem o MNPF também vai propor um DNPF, né? Mas aí está havendo muita discussão, etc., em relação ao doutorado profissional. Por quê? Porque os profissionais estão, como a colega disse, né, mais perto da sala de aula. Mas eu não gosto dessa briga entre o acadêmico e o profissional. Acho que não. Precisa, né? Cooperar. Esses são objetivos diferentes, né? Sim. Ok, mas volto a dizer que parabéns pelo trabalho, Luiz Marcelo, e também pelos seminários, esses grupos que vocês criaram aí. Muito legal. Muito legal. Obrigado, professor Moreira. 2 pontos. Eu queria começar pelo final. Nós temos o nosso mestrado profissional, né? O nosso programa tem o doutorado profissional, melhor dizendo. Estamos agora fechando a primeira turma. Tivemos 2 defesas já de doutores profissionais. E como o professor diz, são vertentes diferentes, o programa profissional e o programa acadêmico, e tem espaço e deve ter para todos, né? Mas eu me encanto muito, porque nós fizemos, na estrutura que estamos criando e organizando, para que o aluno possa fazer suas pesquisas, implementar a sua proposta por meio da sua vivência cotidiana. Uhum. E o grande desafio mesmo é conseguir, então, alinhar, organizar todas as atividades que se desenrolam no ambiente escolar em prol de um grande objetivo, que é a aprendizagem. E o grande desafio, sim, eu não diria enfrentamento, mas como inserir essa inteligência artificial no nosso cotidiano. Nas escolas aqui que eu percebo, a discussão permeia de muitas vertentes, muitas possibilidades, querendo proibir os alunos de usarem o celular, deixar numa caixinha, ou, sei lá, proibirem de levar. Outros permitindo tudo, e o professor fica entre essas alternativas e não sabendo muito qual o próximo passo. Me parece que os programas, sejam profissionais ou acadêmicos, precisam colocar essa discussão no seu radar, porque é a nossa função auxiliar também os colegas que cotidianamente, cheio de horas, muitas aulas, como eles podem fazer ou apresentar algumas alternativas. E eu via por aquele trabalho que eu mencionei, mas que nós não apresentamos, que é muito difícil a questão de instrumentos para identificar indícios da aprendizagem significativa. Mesmo as pessoas que se debruçam sobre a área, quando vão apresentar uma proposta, muitas vezes, nós percebemos a busca por uma resposta fechada, única, pontual. E como o professor Moreira comentou, ela acaba sendo um problema mundial que acaba tendo as grandes medições, aprovações como alternativas prontas e acabadas. Creio que seja um dos temas que precisamos avançar nos próximos anos para uma discussão forte e verdadeira. Certo, professor. Também isso me leva a pensar na importância também de que tudo isso recaia na formação inicial e continuada dos professores também, né? Sim. Então, é um detalhe importante a questão. Eu, com os meus alunos, já tenho
mostrado a perspectiva da TAS na graduação e elaboração de mapas conceituais também. Então, é muito importante que tudo isso recaia em pesquisas voltadas para a área de formação de professores. Bom, agora eu vou passar a palavra para a professora Lucélida. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde, Luci. Primeiro, lhe agradecer por esse momento, né, que o senhor nos permitiu de lhe ouvir, e aprender, relembrar. E embora o senhor tenha dito que estava nervoso, não pareceu nem um pouco. Ao contrário, foi muito tranquilo, porque quando eu estou nervosa, eu viro uma metralhadora, então não consigo frear. Segundo, é dizer que eu também tenho um autografado. Olha aí, professor Moreira. E essa é um momento, assim, esse grupo, por meio da professora Cecília, me permitiu essa experiência de estar tão perto de uma pessoa que eu admiro, tão perto, embora tão longe, né, fisicamente, de uma pessoa que eu admiro, que há alguns anos atrás a gente vem fazendo leituras, desde alguns anos atrás, e depois ter a oportunidade, em 2014, em Belém, não sei se o professor Moreira lembra, de um evento que aconteceu lá, e eu participei de um minicurso que ele ministrou, e tive a oportunidade de adquirir o livro autografado. E está aqui hoje, em várias outras reuniões, muito próximo dele, vou dizer assim. Então, agradecer a Cecília por essa oportunidade, e dizer para o professor Marco Antônio Moreira dessa admiração que eu tenho pela forma como ele lida e que ele discute a importância que nós temos de pensar a aprendizagem, não só o nosso trabalho enquanto professor, não só olhar para o ensino, mas como o professor Luiz Marcelo falou, olhar para o objetivo deste ensino, que é a aprendizagem dos nossos estudantes. E aí, professor, eu fiquei lhe ouvindo e pensando em algumas críticas que a gente vem encontrando no programa de pós-graduação que eu atuo, em relação aos trabalhos que abordam, que se fundamentam em aprendizagem significativa, justamente por conta dessa dificuldade de se perceber se houve ou não uma aprendizagem significativa, né? E aí eu fiquei, mais uma vez, me refletindo sobre isso e ouvindo tão didaticamente o senhor falando de como promover essa aprendizagem, e no final, a sua fala, e também já lembrando as questões que o professor Moreira levantou sobre avaliação, então eu fiquei pensando, como diz o Eric Kendall, né? Aprender é construir memórias de longa duração. Então, seria, não sei se de bom tom, ou se há estudos, ou já reflexões sobre isso, porque nós temos o momento do ensino, o momento da atividade de ensino, o momento da prática, onde nós tentamos viabilizar uma aprendizagem significativa, mas em que momento seria mais adequado a gente fazer essa busca de indício de que se realmente aconteceu a aprendizagem significativa, que aí vai ao encontro das questões de avaliação, né? Porque o que eu fico pensando? Se você faz essa busca no momento que está acontecendo o ensino, ou logo em seguida, está tudo muito recente. Então, é possível que aquilo que ele está expressando não fique na sua memória de longo prazo. Então, seria melhor fazer logo de imediato ou deixar um tempo maior para tentar fazer essa busca de indícios. O que o senhor me diz a respeito? Difícil, né? Mas assim, Lucélida, primeiro, a apresentação aqui foi um recorte muito simplista e pequeno da teoria da aprendizagem significativa. Nós poderíamos falar de outras partes, por exemplo, da teoria da assimilação, e que aquilo que aos poucos a nova aprendizagem vai interagindo, e no final nós vamos ter aí um outro conhecimento que não pode ser nem o novo e nem o antigo, e sim uma fusão deles dois. Vou muito na crença do que propriamente de uma resposta.
me parece que esse elemento ele não pode ter um horário marcado, um ponto final, um dia de prova. Na instituição, aqui na UPF, vários debates institucionais acerca disso têm sido feitos, vários congressos, para pensarmos a avaliação. Aqui nós temos a média 7, como na maioria das instituições. E a primeira coisa que um professor, está mais diferente de qualquer curso, qualquer no sentido de ser muitos cursos, né? Marca-se o dia da prova, apresenta seu cronograma na primeira aula e marca-se o dia da prova e da prova final. Marca-se o dia... O semestre acaba o dia 30, tem a semana de exames, e na semana anterior a prova perdida, primeiro que é só prova perdida, e na semana anterior a prova final. Ou seja, nós estamos, assim, organizando um processo em que o dia da prova ele é o mais importante do que qualquer outro momento do semestre. Essa não é crítica, mas essa reflexão nós temos feito nos diferentes colegiados. Não conseguimos superar as datas, não encontramos alternativas ainda. Mas acreditamos, e isso que nós temos feito no nosso grupo de pesquisa, é que a avaliação ou a identificação da aprendizagem ela deve acontecer ao longo do primeiro ao último encontro, dos diferentes momentos que eu estive com o estudante. E acreditamos que ao longo desse processo é que ele vai externalizando as diferenças que ele vai estabelecendo do conteúdo, as reconciliações que ele vai fazer entre os diferentes conceitos. Mas é muito difícil, porque também enfrentamos turmas gigantescas, com 50, com 60 alunos. E aí as avaliações de grandes massas, elas acabam sendo um instrumento muito utilizado e até facilitando o trabalho. Eu não saberia dizer se tem um momento específico, mas não seria, no modo que a gente vê, um momento único, no momento final e meramente classificatório. Creio que isso seja um dos elementos que pode atrapalhar no processo de uma promoção que seja significativa, ou de qualquer, enfim, uma aprendizagem que seja significativa. Mesmo uma mecânica, ela vai acabar sendo, mesmo uma proposta, professor Moreira, baseada em Skinner, um momento só é muito difícil de identificar. E às vezes, né, Lucélia, nós levamos vidas para saber se aprendemos algo, né? Às vezes precisamos de 2 ou 3. Ok, professor. Eu penso que é uma questão e já mais complexa ainda, tendo em vista os recursos tecnológicos que estão chegando nos espaços escolares, né? Mas é isso. Muito obrigada. Céu. Obrigado a você. A professora Maria Cecília está falando sem áudio. Está com áudio. Obrigada pela participação, professora Lucélida. A Mônica escreveu aqui no chat que no Toqueto, onde ela trabalha, vários professores são formados pela UPF, alguns deles possuem mestrado pela UPF também, e ela percebe que são muito motivados a fazerem projetos e colocarem em prática produtos educacionais. Legal, né? O Rafael Brunverlang está postando aqui o link do grupo de estudos dele, na Unipampa, e diz que esse tema que o professor Moreira levantou, a convergência entre inteligência artificial e aprendizagem significativa, tem sido tema de debate no grupo de pesquisa dele. Ele coloca o link aqui, gente, para quem tiver interesse em encaminhar. Mais colocações, mais perguntas, gente?
Bom, eu devo dizer que estou muito feliz com a sua fala, professor Luiz Marcelo. Isso chega a ser emocionante a forma como você se apresentou, a sua carreira, a sua caminhada, e a gente fica pensando, né? As pessoas têm muitos professores entusiasmados e querendo mudar a educação, e você com certeza é um deles. Que sorte a nossa ter a sua fala aqui, tá? E eu gostaria de salientar novamente a admiração que eu tenho pelo mestrado profissional da UPF, pelos pesquisadores que estão trabalhando ali, e talvez a pessoa mais indicada para falar na diferença do mestrado profissional e acadêmico seja o professor Moreira, né, que a gente leu um texto dele e da professora Fernanda Osterman para entender bem, mas eu acho que é o canal para chegar à questão da escola ver na prática como isso funciona, né? A questão da avaliação levantada pelo professor Moreira na aprendizagem significativa é um tema ainda muito aberto, carece de muita pesquisa, de muita discussão para a gente chegar ao entendimento, a um consenso, né? E eu gostaria de falar de novo na importância que eu tenho dedicado o meu trabalho à formação inicial com a TAS e à formação continuada, que se o professor não acreditar, não chegar na sala de aula acreditando na aprendizagem significativa, ninguém vai acreditar, né? Não tem aluno que vai acreditar nisso. E para ele acreditar, ele tem que conhecer, né? Então, eu gostaria de deixar isso registrado para a gente pensar, né, Luiz Marcelo? Com certeza. Alguém mais quer fazer perguntas, gente? Então é isso. Agradeço novamente, tá? A presença, a palestra, a presença de todos, o prestígio de todos vocês ao as palestras que o nosso grupo de pesquisa GP Assim tem promovido, tá? Muito obrigada, gratidão, professor Marcelo. Um abraço, Maria Cecília, obrigado pela oportunidade. Temos certeza que a Universidade de Passo Fundo, a Universidade de Santa Maria, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e todas as outras instituições que estão aqui, somos um time, né? Caminhamos em prol do mesmo objetivo. Sempre conosco, contem aqui, contem com o nosso grupo de pesquisa, com a universidade, com os programas. Somos um time. Muito obrigado também. Obrigada, e esperamos nos encontrar, professor Luiz Marcelo, em Montevidéu, em novembro, no Encontro Internacional da Aprendizagem Significativa. Quem sabe a gente não levanta uma discussão sobre a avaliação, né, professor Moreira? Uma ótima oportunidade. Estamos nos organizando aqui, estamos nos organizando. Esperamos a presença de todos lá, tá? Professora? Sim. Eu gostaria só de dar um recado aqui, agradecer também ao professor Marcelo pela fala, pela tudo que a gente pôde aprender hoje, debater nessa tarde, e também lembrar o pessoal que perguntaram ali se vai ter certificado para quem se inscreveu lá pelo EV. O certificado fica disponível logo depois da palestra aqui. Talvez uma meia hora depois ele já vai estar disponível para quem se inscreveu. E aí também fazer o convite, tanto para quem está aqui quanto para o professor Marcelo, da próxima palestra que a gente vai ter no dia 6 de junho, que é com o professor Rodolfo Chaves, do Instituto Federal do Espírito Santo, que ele vai falar sobre a pesquisa translacional e o papel dos grupos de pesquisa em educação matemática. Então, todo mundo que está aqui está convidado. Agradeço novamente ao professor Marcelo. Obrigado. Antes de saírem, vamos fazer um registro? Vamos. Gostaria que todos aparecessem, se o professor Felipe pudesse parar de compartilhar para aparecer todo mundo. Vamos lá. Todo mundo printando aí. Ok. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigadão, um abraço.
Abraço, Cecília. Tchau, um abraço. Marco, um abração. Tchau. Tchau.